Cristão, sejam um belo retrato de um santo para o mundo. Parte 07, dia 20 de novembro de 2024. Ele não é um Deus mudo, nem está longe que não possamos ouvi-lo. Aqueles que guardam seus caminhos e seguram seus passos, como Jó fez, ouvirão muitas de suas palavras para deleite e lucro de suas almas. O fato de Deus ter falado com Jó era o segredo de sua vida consistentemente santa. Corações renovados nunca ficam muito tempo sem o sussurro do Senhor. Ele não é um Deus mudo, nem está tão longe que não possamos ouvi-lo. Aqueles que guardam seus caminhos e seguram seus passos, como Jó fez, ouvirão muitas de suas palavras para deleite e lucro de suas almas. O fato de Deus ter falado com Jó era o segredo de sua vida consistentemente santa. Corações renovados nunca ficam muito tempo sem o sussurro do Senhor. Ele não é um Deus mudo nem está longe que não possamos ouvi-lo. Então, observe que o que Deus havia falado com ele entesourou. Ele diz em hebraico que havia escondido a palavra de Deus mais do que nunca. Havia escondido seu alimento necessário. Eles tinham que esconder grãos naqueles dias para protegê-los dos árabes errantes. Jó tinha sido mais cuidadoso em armazenar a palavra de Deus do que em armazenar seu trigo e sua cevada. Mais ansioso para preservar a memória do que Deus havia falado do que para colher suas colheitas. Você valoriza o que Deus falou? Você estuda a palavra? Você lê? Quão pouco pesquisamos em comparação com o que devemos fazer. Você medita sobre isso? Você suga seus doces secretos? Você armazena sua essência como as abelhas coletam o sangue vital das flores e acumulam seu mel para o inverno? O estudo da Bíblia é o metal que faz um cristão. Esta é a carne forte com a qual os homens santos são nutridos. Isso é o que faz os ossos e tendões dos homens que seguem o caminho de Deus, desafiando todo adversário. Deus falou com Jó, e Jó entesourou suas palavras. Aprendemos com a nossa versão do texto que Jó viveu da palavra de Deus. Ele considerou isso melhor para ele do que o alimento necessário. Ele comeu. Esta é uma parte que alguns não entendem. Comer a palavra do Senhor. Alguns olham para a superfície das Escrituras. Alguns despedaçam as Escrituras sem piedade. Alguns cortam o pão celestial em pedaços e mostram sua esperteza. Alguns escolhem ameixas, como crianças com bolo. Mas abençoado é aquele que faz disso sua comida e bebida. Ele considera a palavra de Deus o que é, a saber, uma palavra da boca do Eterno, e diz: Deus está falando comigo nisso, e satisfarei minha alma com isso. Não quero nada melhor do que isto. Qualquer coisa mais verdadeira do que isto, qualquer coisa mais segura do que isto, mas tendo isto, habitará em mim, no meu coração, nas entranhas da minha vida. Mas o texto acrescenta que ele o estimava mais do que o alimento necessário, não mais do que iguarias apenas, pois essas são supérfluas, mas mais do que o alimento necessário. E você sabe que o alimento necessário de um homem e mulher é algo que eles estimam muito. Ele deve ter o quê? Tirar meu pão? Diz ele, como se isso não pudesse ser suportado. Tirar o pão da boca de um homem pobre é considerado o maior tipo de vilania. Mas Jó preferiria que tirasse o pão de sua boca do que a palavra de Deus de seu coração. Ele pensou mais nisso
do que em sua comida necessária. E suponho que seja porque a carne apenas sustentaria seu corpo, mas a palavra de Deus alimenta a alma. O alimento dado pelo pão logo desaparece, mas o alimento dado pela palavra de Deus permanece em nós e nos faz viver para sempre. A vida natural é mais do que a carne, mas nossa vida espiritual se alimenta de uma carne ainda mais nobre que ela mesma, pois se alimenta do pão do céu, a pessoa do Senhor Jesus. O pão é doce para o homem faminto, mas nem sempre estamos com fome, e às vezes não temos apetite. Mas o melhor da palavra de Deus é que aquele que vive perto de Deus sempre tem apetite por isso. E quanto mais ele come, mais ele pode comer. Confesso que muitas vezes me alimentei da palavra de Deus quando não tinha apetite por ela, até que ganhei apetite. Fiquei com fome na proporção em que me senti satisfeito. Meu vazio parecia matar minha fome, mas como fui revivido pela palavra, desejei mais. Assim está escrito: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. E quando forem saciados, continuarão a desfrutar da bênção, pois eles ainda terão fome e sede, embora cheios de graça. A palavra de Deus é mais doce ao paladar do que o pão para um homem faminto, e sua doçura nunca enjoa, embora permaneça muito tempo no paladar. Você não pode estar sempre comendo pão, mas sempre pode se alimentar da palavra de Deus. Você não pode comer toda a carne que é colocada diante de você. Sua capacidade é limitada dessa forma. E ninguém, exceto um glutão, deseja o contrário. Mas, você pode ser voraz da palavra de Deus e devorá-la toda, e ainda assim não ter excessos. Amém. Tem continuação. Obrigado, a Deus. Tu és maravilhoso, Senhor. Te louvamos, te adoramos, hoje e sempre, eternamente. Amém e amém.